Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, nós te damos graça pela tua presença aqui conosco. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Continue falando, Jesus. Muito obrigada pelo que o Senhor já fez de manhã. Continue falando conosco. O nosso coração é aberto para receber a tua palavra, Senhor. O nosso coração é terra fértil para receber a tua palavra. Tu és livre, Espírito Santo, para modificar o que o Senhor quiser, fazer da forma que o Senhor quiser. Tu és livre. Houve uma preparação, sim, mas o Senhor é livre para mudar, Senhor. Obrigada, fala com cada um, fala com a tua igreja. Fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero apresentar a minha mãe, que hoje está nos visitando. Levanta aí, mãe. Levanta aí, Elaine. Minha irmã também, minha irmã mais velha. A minha mãe veio aqui nos visitar. Glória a Deus, seja bem-vinda. Volte sempre. Amém? Glória a Deus. E hoje a palavra que eu vou compartilhar com a igreja tem o tema de servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, abre a sua Bíblia aí em Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Glória a Deus. Aleluia. 25, 13. Vamos ler então. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos passar aqui para o 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém? Glória a Deus. Forte essa palavra, né? Forte, mas ela faz parte do Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus reuniu seus discípulos para ensinar sobre os fins do tempo. Como ele gostaria de encontrar os seus filhos. A pastora Fernanda, no começo do mês, ela pregou sobre a parábola das 10 virgens. Quem lembra? Qual o significado da palavra? O que Jesus quis dizer sobre a palavra das 10 virgens? Vigilância, ser cheio do Espírito Santo, ficar atento, porque o noivo vai voltar. O noivo vai chegar. Fala sobre espera, fala sobre vigilância, fala sobre pureza. Virgens, fala sobre pureza, sobre a igreja estar pura. Quando Jesus voltar, sem contaminação, sem pecado, sem idolatria, sem adorar outros deuses, está ali pura, esperando o Senhor. E fala também sobre vigilância. Só que aí o Senhor continuou, e ele falou exatamente, e também será como um homem que ao sair de viagem. Continuou, e essa parábola dos talentos quer dizer, eu vou entregar os meus bens a vocês, só que o meu desejo é que vocês multipliquem. Multiplique aquilo que eu entregar para vocês. Vigie, se purifique, continue esperando, mas também vamos trabalhar para o reino. Vamos trabalhar para o reino, eu quero ver vocês trabalhando. Eu quero ver vocês trabalhando. Foi isso que Jesus quis dizer para os seus discípulos. Multiplicação. Multiplicação. Essa semana nós tivemos a festa da multiplicação. Quem esteve aqui na festa da multiplicação? Uma festa linda, onde as células têm a oportunidade de se multiplicarem, de aumentar ali as pessoas, aumentar. Multiplicar não é divisão,
é multiplicação, é aumentar o reino de Deus. Muitas vezes a gente tem na mente de divisão. Ah, eu gosto tanto dessa célula, tem tanto tempo que eu estou aqui, eu quero ficar aqui. Não. Nós devemos ter no nosso coração o amor pela multiplicação, multiplicação do reino. Glória a Deus, essa é a vontade do Senhor. E o Senhor chamou ali os seus discípulos e ensinou essa parábola. Eu vou, mas eu volto para acertar as contas com vocês. E essa parábola, ela vem falando comigo tem muito tempo. Muito tempo o Senhor vem falando comigo através dessa parábola. Porque sou ser humano. E às vezes dá aquela desanimada. E às vezes dá aquela desanimada, mas o Senhor sempre vem com a palavra para me levantar, para me fortalecer, para me animar de novo. E um dia o Senhor me mostrou essa parábola. E quando foi no começo do mês, que a pastora Fernanda pregou sobre a parábola das 10 virgens, que ela falou Mateus 25, eu imaginei que era a parábola dos talentos. Eu pensei, que legal, vai ser a parábola dos talentos. Não, eu só pensei, não falei. Nós precisamos tomar cuidado do que a gente está pensando, amém? Porque o Senhor está atento e Ele sabe tudo, tudo. E eu estava bem ali onde a Nívia está sentada. E eu pensei, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ministrar sobre a parábola dos talentos. Quando foi no outro dia, não demorou muito não. Quando foi no outro dia, o pastor me deu essa oportunidade para me ministrar no último domingo do mês. E aqui eu estou. Então, o Senhor tem falado comigo, não é uma palavra que eu peguei e fui ali desenvolver do nada. O Senhor tem falado, a minha vontade divina é multiplicação. Se não tiver algo verdadeiro dentro do coração, para multiplicação não vale a pena. Eu preciso de pessoas que amem multiplicar as minhas coisas, os meus bens, aquilo que eu coloco na mão da igreja. E para multiplicar nós devemos amar as pessoas. Nós devemos estar atentos no amor, porque sem amor não tem como multiplicar. Não tem como, devemos desejar a multiplicação do reino de Deus, porque senão não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido para mim estar aqui ministrando a palavra do Senhor sem um amor no coração da multiplicação. Não tem sentido pregar sobre a multiplicação e não desejar que a igreja multiplique, cresça, avance. Não faz sentido. Então o Senhor tem falado comigo, divina é multiplicação, é avançar. Não pare, multiplique o talento que eu coloquei dentro de você. Trabalhe nesse talento, desenvolva esse talento. No dia que eu tive esse pensamento, que no outro dia eu recebi a missão, eu falei, Deus, você não brinca. Deus do Senhor não brinca. E nesse dia, deu certinho de ir para o secreto à tarde, buscar o Senhor. Secreto é o devocional que muitos dizem, né? Muitos falam devocional, falam secreto, que eu vou lá para o meu quarto, me tranco e vou buscar a Deus. E deu certinho de estar lá na presença do Senhor à tarde. E aí, quando eu finalizei, que eu estava lá buscando por um propósito, perguntando para o Senhor qual é o meu propósito de vida, porque é algo que eu tenho feito nesses últimos anos, é pedir para o Senhor me colocar no lugar que Ele deseja. Senhor, eu quero ocupar o lugar que o Senhor quer para mim, eu não quero ocupar o lugar de ninguém. Você no lugar de outra pessoa, você não vai conseguir. Você precisa ocupar o lugar que Deus tem para você. Senhor, eu quero o meu lugar no reino de Deus. Porque no nosso lugar, nós vamos o quê? Multiplicar. Quando Deus nos posiciona no lugar que Ele quer, no lugar que Ele deseja, a multiplicação vem sem esforço. Porque é algo natural. Então eu tenho falado para o Senhor, Senhor, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Onde o Senhor quer me colocar ali na igreja, na célula, onde for, qual é o meu lugar? Eu quero tomar posse do meu lugar aqui dentro da minha casa. É mãe, autoridade, mulher de oração. Eu quero tomar posse do meu lugar dentro da minha casa. Eu quero tomar posse do meu lugar como esposa. Eu quero tomar posse do meu lugar na igreja, na célula, onde eu for, eu quero tomar posse do meu lugar, porque o Senhor tem um lugar para você.
O Senhor tem um lugar para você, aonde você for, tem um lugar reservado para você. E nesse lugar você vai frutificar sem esforço, você vai multiplicar sem esforço. Comece a orar dessa forma: Senhor, me posicione no meu lugar. Senhor, eu quero tomar posse do meu lugar. É nesse lugar que vai vir um descanso. Você não vai ficar procurando lugares para você. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. A minha vontade era de cantar no Ministério de Louvor. Essa semana o Lucas estava pintando lá em casa e de vez em quando eu esquecia que ele estava lá e começava a louvar. Aí ele falava assim, ele falava sério: meu Deus, eu não sei como o pastor Carlos convidou a Esté para ensinar no coral. Podia ter te convidado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, brincando, né? Porque eu não canto nada. Mas não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu acho lindo quem canta. Eu nunca nem imaginei que eu ia pregar. Queria era cantar. Mas eu aceito o meu lugar. Eu aceito aquilo que Deus tem para mim. E o Senhor, eu também quero fazer outra pergunta. Quem é servo de Deus aqui? Levante sua mão. Quem é servo do Senhor? Tem muitos servos. E quem foi chamado pelo Senhor aqui? Glória a Deus. Se você foi chamado pelo Senhor, você sabe que você recebeu 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos. Você sabe que você recebeu de Deus talentos. E como que está a multiplicação desses talentos? É isso que eu quero falar. Como que está em você? Você tem multiplicado? Você tem desenvolvido esses talentos? É algo para refletir. Será que eu tenho desenvolvido o talento que Deus me deu? Será que eu tenho multiplicado? O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me entregou? Muitas vezes você pode pensar: eu só sei ficar ali na recepção, recebendo as pessoas. É algo precioso. Sabia quando eu comecei aqui na Nova Aliança, eu comecei recebendo lá? Com a pastora Paula, comecei recebendo lá as pessoas. Para mim era um prazer. Quando eu comecei a trabalhar no encontro, muitas mulheres não gostam, mas eu amava e buscava por isso, era trabalhar na cozinha. Trabalhar na cozinha. Teve uma vez que a pastora Paula me escalou para trabalhar na cozinha e a primeira vez, meu Deus, Deus me respondeu as minhas orações, era o que eu queria, era o que eu sonhava, era trabalhar na cozinha. Porque às vezes a pessoa vai diminuir aquilo que o Senhor colocou nela. Não, eu só posso ficar na portaria. Não, eu só sei cozinhar. Não, eu só sei fazer isso. Gente, é precioso. É precioso para o Senhor, aonde você estiver, que o Senhor estiver com você, é precioso, é grandioso. E quando eu cheguei para servir nesse encontro, a pastora Paula chegou em mim e falou: Divina, eu coloquei outra no seu lugar, eu queria que você ficasse comigo me auxiliando. Gente, eu fiquei arrasada. Eu fiquei triste, arrasada. Eu fiquei triste e arrasada, porque eu queria mesmo era trabalhar na cozinha. Aí depois fui trabalhar, fui ser a líder da cozinha várias vezes. Aí a velhice chegou, né? As pernas começaram a doer, aí eu não pude mais servir na cozinha. Mas é assim, a gente começa com Começa na recepção, que é algo precioso, que é aqui na igreja, todo mundo serve na recepção, glória a Deus. Mas às vezes você se sente que é boa só lá na recepção. E isso é precioso, você receber as pessoas com alegria, com sorriso. É muito bom, então desenvolva. Se você acha que você só tem um talento, multiplique esse talento. Multiplique esse talento que o Senhor lhe deu. Porque quando você começa a multiplicar, a sua capacidade vai aumentar. A capacidade que diz aqui no texto que ele deu conforme a capacidade, não quer dizer que aquele Senhor, ele discriminou o que recebeu que o que tinha recebido 5 era melhor do que tinha recebido 1. Não é isso, não fala sobre ser melhor ou pior, diz sobre os processos. Aquele que recebeu 5, ele estava preparado para multiplicar 5. Ele já era um homem experiente, ele já era uma pessoa experiente para multiplicar 5. É como o pastor Carlos aqui, que cuida de algumas igrejas. Ele é preparado para isso. Já pensou uma líder de célula que tem 3 células agora? Eu tenho 3 células, glória a Deus. Glória a Deus. Eu comecei com uma, multipliquei já 2 vezes.
multipliquei. Por quê? Porque eu não desisti. Não desisti. Mas ele não vai me entregar algumas igrejas para mim cuidar, porque eu não tenho essa capacidade. Ele me entregou uma célula. Ele me entregou uma célula. E eu tenho certeza que o pastor Carlos e a pastora Fernanda também começou assim. Com uma célula, com uma rede, aí passou para uma igreja e foi multiplicando, e a capacidade dele foi aumentando, e ele vai ouvir o quê? Quando ele chegar diante do Senhor? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel, aquele que multiplica o talento. Ouve essas palavras de Jesus, porque é isso que nós estamos buscando, é o reconhecimento do Pai, é o reconhecimento de Jesus, servo bom e fiel. Na palavra de Deus diz que se você quer receber elogios e recompensa aqui na terra, tudo bem, você recebe, mas você vai receber só aqui. Você vai receber só aqui na terra. Então não deseje a recompensa aqui da terra. Você pode desejar a alegria. Ter a alegria de pregar. Ter a alegria de multiplicar. Quando eu saí de manhã, a mãe da Shelda me chamou ali para contar um testemunho da palavra. Ela falou: Divina, hoje eu acordei pensando em talento. Meu Deus. Eu orei pela Shelda, abençoando ela, para Deus abençoar os talentos dela. E eu fiquei orando pelo ministrante, para o Senhor usar o ministrante. Ainda falei ministrante, ela falou, ainda falei ministrante da palavra, para me dar uma palavra, para me desenvolver o meu talento. Irmãos, Deus não é gente não. Deus não é gente não, Deus é Deus. Eu falei, Shirley, se essa palavra falou somente com você, já valeu a pena. Já valeu a pena. Ela saiu chorando. Deus falou, parece que eu vim, Deus falou somente comigo. Ela disse que eu repeti exatamente a oração dela. Então você faz é para o reino. Você faz é para Deus. Você não faz para pessoas, você faz para Deus. E é isso que você tem que entender. Quando você multiplica, você está multiplicando para Deus. Quando você desenvolve os seus talentos, porque não é fácil. Às vezes você pode pensar, para essa irmã aí é fácil. Menino, para mim que é difícil mesmo. Porque pense aqui numa pessoa para pregar aqui tão desatenta igual eu. Para mim que é difícil. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Mas eu estou na luta. Porque se eu desistir e querer enterrar o meu talento, eu vou receber uma punição. Porque foi isso que chamou minha atenção. Existe, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tem a recompensa para quem multiplica? Tem. Mas também tem uma punição para quem enterra. Para quem enterra. E você mesmo falou, você levantou sua mão, você mesmo é servo do Senhor, escolhido pelo Senhor, e se Ele te chamou, e se Ele te escolheu, e se você é servo dEle, você recebeu um talento. Você recebeu um talento. Então, não deseje enterrar esse talento, porque vai ser cobrado. Quando você se encontrar com Jesus, Ele vai te cobrar. E você vai ser o servo bom e fiel, o que multiplicou, porque enquanto há vida, há esperança. Quem está respirando aqui nesse lugar? Todo mundo? Então você está com vida e ainda tem esperança. Se você enterrou o seu talento, desenterre hoje. Desenterre hoje e vai multiplicar o seu talento, vai desenvolver o seu talento. Quando Jesus, conversando ali com os discípulos no monte, foi como ele falasse assim, dessa forma. Vocês precisam saber o que vai acontecer e como devem viver até que eu volte. Qual é a vontade do Senhor? Como é a vontade dele que a gente viva aqui nessa terra? Multiplicando.
Quando vocês aceitaram Jesus, quando vocês estavam vivendo o primeiro amor, qual era a coisa que vocês mais gostavam de fazer? Eu era falar do amor de Jesus, era falar da palavra de Deus. A gente fica doido, não fica? Quem ficou aqui doido? Eu quero falar do que Jesus fez, eu quero pregar a palavra do Senhor, eu quero ganhar vida, eu quero ganhar vida. Quem foi assim, gente? Quem foi assim? Fazia às vezes até coisas absurdas. As pessoas até abusavam da gente. De tanto que a gente falava, martelava. E é assim. Claro que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo a sabedoria de falar. Às vezes nem precisa falar, basta só viver. Basta só ter atitude de crente, basta ter só atitude de filho de Deus, que você já está ministrando a palavra do Senhor. Porque hoje em dia o mundo está tão diferente que quando você tem uma atitude educada, uma atitude mansa, fala com uma pessoa diferente, a pessoa fala, o que é isso? A Ariane que ficou sabendo aí uma história que aconteceu comigo lá no materno, que eu sou bem esquecida, fui visitar uma irmã, e chegando lá, eu fiquei conversando, esqueci do horário, e fiquei conversando com a irmã. E aí a mulher da portaria foi lá e falou assim, olha, falta 5 minutos só para vocês saírem. E eu mesmo falei para ela, não, deixa mais 5, me dá mais 5, era para mim sair 5 e 5. Ela falou, tá bom. Eu falei, não, eu preciso, porque eu entrei 4h30, então eu preciso de 5 minutos. Eu esqueci e já era 5h20. Eu esqueci, a conversa estava tão boa que eu esqueci. E aí a mulher e eu lá bem concentrada na conversa. Aí a mulher falou assim, ei, dona, não era só 5 minutos. E eu levantei de uma vez assim e falei, glória a Deus que você veio me buscar, ó. Glória a Deus. E é com essa atitude de eu glorificar a Deus por ela ter ido me buscar, ela achou estranho, gente. Ela achou estranho, glória a Deus, obrigado por você ter vindo me buscar. E peguei, abracei ela, e a gente foi conversando no corredor do materno. Oh, ainda bem que você não esqueceu de mim. Meu Deus, obrigada por não ter esquecido de mim. Gente, a mulher achou estranho. Quando a Ariane chegou, ela falou para a Ariane, tu não é igual aquela mulher esquecida não, né? Tu não é igual aquela mulher esquecida não. E foi contar para a Ariane, aí a Ariane já me conhecendo, falou assim, isso bem aí é a divina? Isso bem aí é a divina? Porque quem conhece a gente sabe até a atitude da gente, não sabe? Essa daí é a divina. Aí ela chegou lá no quarto e falou assim, Lorena, quem foi que esqueceu de ir embora? Aí a Lorena, menina, não foi a divina? Foi eu. Então, uma atitude simples. Tratar uma pessoa simples, porque se fosse outro, estava xingando aquela mulher. Nossa, esse tempo é muito pouco, esse povo é muito enjoado. Não, tinha xingado, mas não. Eu tive uma reação de não ofender a mulher. E ela achou diferente. Então, muitas vezes, a gente nem precisa pregar a palavra do Senhor. Só a nossa atitude vai falar quem somos. E é isso que o Senhor deseja. Precisamos multiplicar os bens, os talentos que o Senhor nos colocou em todos os lugares. Em todos os lugares. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Aquele servo que recebeu o talento, ele saiu imediatamente para multiplicar. Imediatamente ali ele provou que realmente ele tinha a capacidade de receber os 5. Ele não esperou. Ele foi na mesma hora trabalhar naquilo que aquele Senhor entregou para ele. O outro também saiu e conseguiu multiplicar. Agora o que recebeu 1 ficou com medo. Ficou com medo, cavou ali um buraco e enterrou o que tinha recebido. O medo, ele nos faz paralisar. O medo nos faz enterrar aquilo que o Senhor nos entregou. Glória a Deus. E os 2 servos ouviram do Senhor o seguinte, muito bem, servo bom e fiel, disse o Senhor a cada um deles. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Glória a Deus, entra na alegria do teu Senhor. Aquele talento, um talento, ele tinha o valor de 6.000 denários. Aquele servo que recebeu 1, ele poderia ter pensado, não, eu recebi pouco demais. Pouco demais. Às vezes você pensa que você tem pouco, que você recebeu pouco. E não está conseguindo desenvolver porque os seus olhos estão naquilo que é pouco. Você na sua mente está aí, isso aqui é pouco, Deus só me deu isso. Às vezes a tua mente é tão pequena que você nem pensa que o que você sabe fazer vem de Deus.
Por quê? Porque é muito pouco. Mas aquilo que o Senhor nos entrega é grande, é valioso, é poderoso. Um talento, ele valia 6.000 denários. 6.000 denários tinha o valor de 16 anos de salário de um trabalhador na época. É muita coisa, não é? 16 anos. 16 anos. Porque um denário era o salário de um dia, de uma diária. De uma diária. E um talento valia 6.000 denários. O servo que recebeu 5, ele recebeu mais ou menos 80 anos de salário de um trabalhador daquela época. Gente, é dinheiro demais. É ou não é? Muita coisa. E o que recebeu 2, recebeu mais ou menos 32 anos de salário de um trabalhador. E o que ganhou 16 anos. É algo valioso. Como é que está o seu coração? Como você está avaliando aquilo que Deus te entregou? Como algo sem valor? Às vezes Deus te coloca uma pessoa para você cuidar. E eu tenho um testemunho lindo de uma pessoa que eu ganhei para Jesus, que é a Clara, que saiu daqui e casou. Uma pessoa. E ela, meu Deus, quantas vidas aquela mulher já ganhou, quantas vidas aquela mulher já cuidou. Então a gente precisa valorizar. Eu poderia muito bem falar assim, só uma. Ah, não quero não vou cuidar não, vou falar ali, vou cuidar de qualquer jeito, Não, mas eu fui ali, ministrei na vida dela do meu jeito, orei por ela, acompanhei ela. Quando ela sumia, eu ia atrás. Várias vezes sumia, eu vem cá. Sumia, eu vem cá. E hoje, está cuidando de vidas. Ama vidas. Então, não diminui aquilo que Deus te entregou. Valorize. Na minha mente, um talento era só uma moedinha sem valor. Mas quando essa palavra caiu no meu coração, que eu fui pesquisar o valor de um talento, eu falei, meu Deus, é algo precioso, é algo valoroso. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele entrega talentos. E esse talento, quando você desenvolve, você conquista vidas. E vidas é muito valioso para o Senhor. É muito valioso. Ele foi a própria vida dele por pessoas. Ele morreu por você, Ele morreu pela igreja, Ele morreu pela humanidade. Então tem muito valor, você tem muito valor. Não fale que você é sem valor, você também é valoroso e Ele colocou coisas valiosas dentro de você. O talento dele é valioso, amém? Só que aquele servo, ele não conseguiu ver esse valor. Ou então ele ficou com medo do valor. Ele achou tão valoroso, tão valioso, que não ia conseguir multiplicar. Mas o texto não diz o que ele achou, o que ele não achou. O texto diz que ele enterrou. Glória a Deus. O que seria esses talentos hoje na nossa vida? Amém? Glória a Deus. Seria a nossa salvação é um talento que devemos multiplicar. A nossa família é um talento e nós devemos sim cuidar e multiplicar. Quando você ama a sua família, quando você cuida das pessoas da sua família, você está multiplicando isso no reino de Deus. Quando você cuida do filho, quando você cuida do marido, cuida da mãe, cuida da família, você está multiplicando isso no reino de Deus. O evangelho, dons espirituais, é talento. E muitas vezes a gente só quer multiplicar os dons espirituais. É ou não é? A gente só quer cuidar dos dons, desenvolver os dons. Por quê? Porque os dons aparecem. Mas não, a gente tem que desenvolver aquilo que está escondido também. Aquilo que ninguém vê. Talentos naturais. Talentos naturais também veio do Senhor. Tá ali a minha mãe que costura desde os 13 anos. Desde os 13 anos. Ela está com 71 anos. E não para de costurar. Não para. Está ali costurando. Eu falo, mãe, é porque a senhora não aguenta ver um dinheirinho entrando, né? Ela ama costurar. Então, o talento foi Deus que deu para ela. E ela desenvolveu. Ela construiu e desenvolveu esse talento. Os recursos financeiros. É algo que a gente vê muito. É pessoas falando, não, tudo que eu tenho foi eu que conquistei. Eu que consegui. Eu que conquistei. Com o meu esforço, com a força do meu braço. Não, foi o Senhor que te entregou. É talento do Senhor na sua vida. As oportunidades. Tudo o que você tem de bom foi o Senhor que te entregou. É talento de Deus. Não enterre. Desenvolva, multiplique, adore o Senhor com seus talentos. Amém? Glória a Deus. Ele confiou em você. Muitas vezes nós não confiamos em nós.
Esse servo, ele não confiou nele. Ele não confiou, ele preferiu enterrar. Sim, é mais fácil você paralisar aquilo que Deus te deu, guardar ali o dom que Ele te deu, os talentos que Ele te deu dentro do coração e ficar quietinho. Mas você sabe que dentro de você existe talentos que precisam ser desenvolvidos. Você pode até ficar aí no banco, sentado, calado, sem falar nada. Mas você sabe que você tem talentos e precisa desenvolver e usar para a glória de Deus, usar para o reino de Deus. Você já pensou uma palavra liberada pela sua boca alcançar multidões? Você alcança uma pessoa, aquela pessoa que você alcançou para Jesus alcança duas, aquelas duas alcança 4, porque você pode pensar, eu vou alcançar uma pessoa só, mas aquela pessoa que você alcançou vai alcançar 10, aquelas 10 vão alcançar 20, 30, e assim está multiplicando, começou em você. Começou em você. Começou em você. Quando a Clara vem e me agradece, eu falo, não, Clara, eu recebo seu agradecimento sim, mas eu quero receber a minha pedrinha. A minha pedrinha que eu conquistei lá, ó, da minha coroa. É isso que eu quero receber, é para a glória dele. A minha alegria de receber essa pedrinha. Glória a Deus. Não enterre o seu talento. Ele é precioso. Multiplicação é um movimento de Deus, transformando pouco em muito. É Ele que desenvolve. Ele que desenvolve isso. Você pode receber e falar, não consigo. Sempre o ser humano tem a mania de se diminuir. De se diminuir. Não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim. Semana passada, eu vi a pastora Maria de Jesus gravando um vídeo, numa live, quem viu? Dela cantando louvores da harpa, só que ela precisava colocar o microfone. E ela falou, eu não dou conta, mas eu vou aprender. Eu achei aquilo tão interessante. Aí a pastora falou, Divina, você sabe fazer uma comunidade? Aí eu lembrei da pastora Maria de Jesus. Não, mas eu vou aprender. Eu vou aprender, a gente precisa estar aberto para aprender. Para aprender, porque quando a gente não deseja aprender, é porque o orgulho está, batendo. Não preciso perguntar, não, eu vou aprender, eu vou perguntar para minhas filhas, vou perguntar para um, para outro. Eu preciso aprender, porque eu não sou muito boa assim nessas coisas, não. Mas se a nossa pastora está lá, Imperatriz, tentando aprender coisa nova, por que nós não vamos aprender? Nós precisamos aprender também. A semente em um fruto. Peraí que eu me perdi aqui, gente, eu me perdi, viu? Peraí. A multiplicação é um movimento de Deus, transformando pouco em muito. A semente em fruto e o talento em um legado. Não vamos perder isso. Vamos transformar, vamos multiplicar, vamos transformar em um legado. Quando as pessoas lembrarem de você, vai lembrar o que você fez aqui. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, vai lembrar, olha a irmã Divina, ela fazia dessa forma, olha, que bom como ela desenvolvia isso aqui. Gente, é tão bom quando a gente constrói no reino de Deus com o coração limpo, com a consciência limpa, com o coração puro, desejando que seja multiplicado de uma forma correta. Que seja multiplicado o reino de Deus com esse coração, esse desejo de que as pessoas cresçam, de que realmente o reino cresça. A minha oração para Deus é, Senhor, a célula é tua. Porque o talento é dele, não é? A minha célula é tua. Então, Senhor, venha fazer aquilo que é a tua vontade. O pastor falou o seguinte na festa da multiplicação. O pouco que você entrega para Deus alimenta multidões. O pouco que você entrega para Deus alimenta multidões. Então, é pouco a minha célula, eu entrego para o Senhor esse pouco. Multiplique. Levanta líderes, levanta pessoas, levanta mulheres. Quantas mulheres que estão precisando ser cuidadas aí? Quantas mulheres de Deus, quantas líderes de célula que precisam ser levantadas? Quantos líderes? E precisamos investir nesse desejo de levantar líderes para o reino de Deus, para cuidar de outras vidas. Nós temos o alvo de 70 células. Precisamos levantar mais 35 líderes. Isso, pastor, 35 líderes e nós vamos levantar. Porque o Senhor vai despertar essa igreja, despertar para desenvolver o talento que está dentro de cada um. Porque já está aí. Na minha célula já estou em vista aí algumas líderes. Já estou orando, já estou declarando, eu já falo para a pessoa, tu é uma líder. Tu é uma líder. A Tatiane está aqui, posso contar, Tatiane? Quando a Tatiane chegou na minha célula, 3 anos e meio atrás, ela não gostava nem de orar. Eu colocava ela na escala, ela ia lá no meu privado. Divina, eu não consigo orar. Eu não dou conta, eu sou muito tímida. Aí, esses dias, coloquei a Tati lá na palavra. A Cida mandou uma mensagem para mim, menina, a Tati deu uma palavra excelente.
excelente. E eu fiquei muito feliz. Olha, quem nem falava, quem não gostava nem de orar, já está dando palavra na célula. E eu falo, Tati, eu vou te multiplicar. E ela fala, amém, amém. E é isso, a nossa alegria é essa, é de pegar uma mulher que não quer multiplicar, que não deseja crescer, e no processo ela fala, eu quero, divina, eu desejo, e isso é para mim, eu consigo sim, porque eu sei que eu posso desenvolver, eu posso até não saber, mas o meu Deus me ensina. Você pode até não saber multiplicar o talento que está em você, mas o nosso Deus, Ele tem capacidade para nos ensinar, para nos capacitar, para nos mostrar como você vai multiplicar. Você precisa somente perguntar, como é que o Senhor quer que eu faça? Como é, Deus? Me ensina. Eu não sei pregar, não, mas me capacita para me pregar. Me capacita para me pregar, para falar dessa palavra que tanto me trata, que tanto me cura, essa palavra que tanto me ama. Porque eu fico pensando, meu Deus, se não fosse essa palavra na minha vida. A palavra de Deus, ela é extraordinária. Se tiver algo assim para você se apaixonar, um livro, se apaixone pela palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela limpa tudo aquilo que está sujo. Ela cura tudo aquilo que precisa ser curado. É a palavra de Deus. Se tiver algum novo convertido e precisa de um conselho, eu falaria o seguinte: leia a palavra, 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 busque a palavra, busque a palavra, busque conhecimento na palavra, busque o Senhor na palavra, porque é somente essa palavra que vai te fortalecer e vai firmar você no caminho do Senhor. Busque essa palavra. O pastor pregou sobre provar e vede, né, pastor? Precisamos provar desse Deus através dessa palavra. É Ele que nos capacita a multiplicar o nosso talento. Quero falar com vocês um pouquinho sobre 4 pontos que fez com que esse servo enterrasse o seu talento. Que é algo que a gente precisa tirar da nossa vida. Precisa. Tem um que não tem como tirar, que é o medo. Nós sempre vamos ter medo, porque o medo ele é bom, em algumas vezes da nossa vida ele é bom em equilíbrio, porque ele nos faz também fugir do perigo, não cair em armadilha, e também o medo nos faz também buscar o Senhor, porque às vezes você está com medo de tomar alguma atitude, você vai lá e fala, Senhor, eu posso, Senhor, eu devo fazer isso. Então o medo é bom, mas aquele medo que te paralisa, você precisa tirar da sua vida. Vai mesmo com medo, vai mesmo com medo. Não deixa. Primeiro ponto era o medo daquele servo. Ele ficou com medo de perder aquele talento. Ele ficou com medo e ele enterrou aquele talento por medo. Ele se sentiu incapaz de multiplicar. E quantas pessoas no nosso meio se sentem incapazes? Eu mesmo sou uma delas. Às vezes Deus coloca algo na minha mão, eu falo, Senhor, eu sou incapaz disso. Só que Deus, Ele é tão bom comigo que Ele ministra no meu coração, mas eu estou aqui, eu estou com você, eu vou te ajudar. Porque se tiver na nossa mente só essa incapacidade, só que não dá conta, só que não pode, vai enterrar o talento. Vai enterrar. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. Você é incapaz? Sim, mas eu vou deixar Deus me ensinar. Eu vou, mesmo com esse sentimento, e durante o processo o Senhor me cura. Porque se a gente for esperar ficar capaz, ter essa capacidade, se a gente for esperar o medo desaparecer, você não vai fazer nada. É nada. Você vai ficar paralisado com seu talento enterrado. E o terceiro, o orgulho. O que é que o orgulho faz nas nossas vidas? Ele nos impede de aprender. O orgulhoso, ele não gosta de aprender. O orgulhoso, ele já tem em mente que ele sabe, mas dentro dele ele se sente incapaz, mas aqui na mente dele ele sabe, ele não precisa aprender, e ele já cria assim, um mecanismo de fuga para não se envergonhar, porque o mecanismo daquele servo, para não se envergonhar, foi enterrar e deixar ali quietinho. Vou deixar quietinho. Então, o orgulhoso, ele não quer aprender. E nós precisamos aprender. Aprender a buscar conhecimento, aprender com os nossos líderes, aprender com os nossos pastores, aprender com a vida, porque a vida nos ensina. Aprender com as pessoas mais velhas, aprender com todo mundo, aprender com a criança. A gente aprende tanto com as crianças. Tanto. A gente precisa ter o coração aberto para aprender.
Quando eu cheguei na Nova Aliança, tem 10 anos isso. E aqui tem o discipulado, né? Aqui quando chega precisa ser discipulado. E eu fui ter o meu discipulado com a minha primeira líder, que é uma bênção. E bênção mesmo, viu, gente? Que às vezes a pessoa fala uma bênção e fala, é durona, isso não é uma bênção mesmo. E aí eu cheguei para ela, bem humildezinha, porque eu me achava humilde, bem boazinha. Eu falei assim para ela, olha, eu sou uma pessoa que gosto mais de dar do que receber, mais de servir do que ser servida. Eu gosto disso. Aí ela olhou para mim e falou assim, você é muito orgulhosa, você não sabe receber. Aí eu falei, meu Deus, essa mulher não é certa não. Logo eu, a minha mãe tá ali, sempre falou que eu era boazinha. Essa minha filha é a mais boazinha. E eu me achava boazinha mesmo, humilde. E ela falou, você é muito orgulhosa. Quem não gosta de ser servido é orgulhoso. E aquilo ficou no meu coração, ó, martelando. Tudo bem. No momento eu não aceitei. Eu achei que realmente eu era humilde. Só que aquela palavra ficou martelando, até frutificar. E aí eu reconheci, realmente, eu sou orgulhosa, porque eu não sei pedir para as pessoas. Eu não sabia pedir, olha fulano, você pode fazer isso para mim? Olha, eu preciso de você para isso. Olha, não, eu gostava de fazer tudo sozinha. Isso é orgulho. Até que um dia, vamos entrar a Ariane na história. A Ariane é minha amiga, já tem muitos anos. Ela me entregou uma galinha caipira, aqui na porta da igreja. E aí eu guardei a galinha caipira no congelador, e no dia que eu fui fazer, tá lá a galinha caipira. Oh, meu Deus, é maravilhoso, gente. Eu tô aqui para receber galinha caipira, viu? Aí eu tô lá, vou fazer a galinha limpa e cortada. Menino. E eu olhei assim, meu Deus, eu mereço isso? Essa galinha limpa e cortada. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Olha como é bom receber também. Todos precisam receber, dar e receber, dar e receber. Dar é bom, mas também receber é bom também. Nos ensina a ser humilde. Eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esse cuidado. Porque quando você recebe, você está sendo cuidado por Deus. É um cuidado de Deus. E aí isso foi desenvolvendo dentro de mim. E hoje eu vou organizar alguma coisa aqui na igreja, na célula. Eu divido tudo. Eu peço, fulano, você pode ajudar com isso? Olha, você pode me ajudar com isso? Eu aprendi a pedir. Por quê? Porque foi desenvolvendo. Não quer dizer que eu sou humilde, não. Eu ainda estou em desenvolvimento. Porque a palavra de Deus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando essa palavra caiu no meu coração, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender com Jesus. Ser mansa e humilde. Porque através da mansidão e da humildade eu vou encontrar descanso. E aquele servo, ele não teve a humildade de sair atrás daquele que tinha 5, ou daquele que tinha 2, pedindo, fulano, eu sou inexperiente nisso, me ensina, me capacita, me ajuda, não deixa eu enterrar o meu talento não, me ensina a desenvolver o meu talento aqui, me ensina a multiplicar, porque isso é bom, pedir, aprender, se você não sabe, pergunta, olha, eu não sei fazer isso, me ensina, me ajuda. E ele não foi humilde, ele foi orgulhoso, ele foi logo enterrar. O orgulhoso enterra o talento. É forte, não é? Mas é real. E ele tinha, o quarto ponto, ele tinha uma visão distorcida do caráter do seu Senhor. Ele ficou julgando o Senhor. Olha aqui no versículo 24b. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. E colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Ele já sabia, ele já estava ali, julgando no coração dele. Ele tinha uma visão distorcida do Senhor dele. E nós, muitas vezes, temos essa visão. Quando recebe algo, a gente já fica, não vai dar certo não. Aquela pessoa ali, não acredito não naquela pessoa ali. Não vai dar certo eu trabalhar com aquela pessoa, não. Tem gente que trabalha para Deus só por medo da mão pesar. Quem já viu essas pessoas? Quem já viu, não? Eu só vou fazer isso aqui, porque se eu não fizer, a mão do Senhor pesa sobre mim. E aí Deus envia outra missão para a pessoa, não, eu vou fazer isso aqui, porque a mão do Senhor vai pesar sobre mim. Se eu não multiplicar o meu talento, o Senhor vem com a mão pesada e me esmaga, porque realmente tem uma punição. Mas você trabalhar para o reino de Deus só com medo da punição, e não ter nenhuma alegria, e não ter nenhuma vontade de fazer isso, você não vai frutificar de forma correta, você não vai multiplicar de forma correta. Esse servo, ele tinha a visão distorcida daquele Senhor, a visão distorcida. Nós precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos transformar a nossa visão. Peça ao Senhor, muda a minha visão, Senhor. Muda a minha visão, me faça saber que o Senhor é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso, que é poderoso. Porque
Porque se aquele servo, eu, na minha mente aqui de ser humano, penso, se ele tivesse lutado para multiplicar aquele talento e tivesse perdido, o Senhor ia ter misericórdia dele. Ele nem sequer lutou. Ele nem sequer tentou. Ele somente enterrou e esperou. E eu quero perguntar para você, qual é o talento que você tem guardado aí dentro de você? Que você não tem desenvolvido. E que você sabe que tem. Que você sabe que o Senhor entregou. Qual é o talento que você precisa desenvolver? Não enterre esse talento. Aprenda, se você não sabe multiplicar, aprenda com a palavra de Deus. Aprenda com seus líderes. Aprenda com seu pastor. Aprenda, busque conhecimento. Compre um livro, compre um curso. Busque aprender. Tente aprender para multiplicar, não enterre. Tente. Porque para algumas pessoas realmente é difícil. É difícil, mas não é impossível. Você caminhar devagarzinho, mas caminhar. Você precisa caminhar, mesmo que seja devagarzinho, mas caminhe. Não desista. Não desista, porque muitas vezes aquele que sai correndo, corre, tropeça e cai. E você que está devagarzinho, vai desviando de uma coisa, vai desviando de outra, e você vai avançando. Você multiplica uma célula, multiplica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de repente você tem uma rede, e você vai crescendo. Quando você vê aí, você já conquistou muitas mulheres para Jesus, você já conquistou muitos casais para Jesus. Deus vai te colocar no muito, porque aquele que multiplicou, Deus colocou no muito, e aquele que não multiplicou, enterrou, Deus tirou dele e deu para aquele que multiplicou. Mas se ele tivesse tentado pelo menos, creio eu que o Senhor teria misericórdia dele. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, é cheio de bondade. Você foi chamado para multiplicar. Você foi chamado para multiplicar. Chegue na sua casa. Vá para o seu secreto e pergunte: Senhor, o que eu enterrei? Me ajude. Me ajude. Mostra. Como a mãe ali da Shelda. Diz que a palavra falou com ela. A palavra falou com ela e ela quer desenvolver aquilo que o Senhor entregou para ela. Nós devemos ter esse desejo. Eu quero desenvolver. Por que essa palavra falou com você, divina? Porque um dia eu quis enterrar. Porque um dia eu quis paralisar. Porque um dia eu me senti incapaz. Porque um dia eu senti que eu não dava conta. Por causa de muitas fraquezas. Por causa de muitas coisas que quem me conhece sabe. Mas o Senhor, Ele falou ao meu coração: continue, mesmo que seja devagar. Multiplique, mesmo que seja lentamente. Não pare, não desista, não desista. Eu falo para você hoje, não desista. Desenterre. Tira do seu coração aquilo que está paralisado. Tira da gaveta. Tira da gaveta. Desenvolva, aprenda. Glória a Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Você pode se colocar de pé. Comece a meditar nessa palavra. Comece a falar com o Senhor. O que Ele falou com você sobre essa palavra? Qual o talento que você escondeu dentro de você? Às vezes você chega aqui na igreja, você não deseja que ninguém te perceba. E ninguém vá lá falar com você, porque você quer ficar escondidinha. Você quer esconder, manter escondido o talento. Muitas vezes acontece isso, já aconteceu várias vezes comigo. O meu desejo era só de esconder, o meu desejo era só de ficar quieta, só de ser o crente do banco. Mas o Senhor, Ele não te chamou para ser somente crente de banco, só para vir, receber e ir embora. O Senhor te chamou para multiplicar no reino dEle. O Senhor te chamou para multiplicar, para desenvolver, para crescer, para fazer crescer o reino dEle. Foi por isso que o Senhor te chamou. Não apague, não enterre, não deixe isso quieto dentro de você. Começa a buscar, começa a desenvolver o talento que o Senhor te deu. Desenvolva, porque Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar, Ele mesmo vai multiplicar aquilo que Ele entregou, porque a nossa fé vem dEle, e Ele mesmo recebe a nossa fé. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Não é sobre você, é sobre Ele, é para a glória dEle, não é para mim. A alegria é minha sim, porque eu estou aqui multiplicando, eu multiplico a minha célula. Eu me sinto alegre porque eu estou fazendo isso, mas a glória é dEle. A glória é do nosso Deus. E um dia você vai chegar diante dEle e você vai ouvir: servo bom e fiel. Você vai ouvir: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, venha e toma posse do muito. Venha, eu vou te colocar sobre o muito, porque você multiplicou um pouco, você valorizou um pouco, você desenvolveu um pouco. Deixa esse Deus ministrar no teu coração, porque essa palavra é um presente de Deus para nossas vidas. É uma convocação. Desperta a igreja, porque vai ter um dia um acerto de contas, e você vai ter que acertar as contas comigo,
Ele deseja ministrar na sua vida. Ele deseja ministrar essa palavra na sua vida. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está, e Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, ele se move. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Somente as vozes, você tem um valor. Você tem um valor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada talento derramado sobre nós. Obrigado por confiar a nós, Senhor, cada talento, cada habilidade na área ministerial e nas mais diversas áreas da nossa vida, Senhor. Obrigado. Obrigado por confiar a nós a nossa profissão. Obrigado por confiar, Senhor, algumas pessoas, uma empresa, um empreendimento. Obrigado por confiar a nós, Senhor, a missão de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser esposa, de ser um pai de família, de ser um provedor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada talento derramado sobre nós para executar a Tua obra, para executar, Senhor, o ide do Senhor sobre a terra. Senhor, nos faz, meu Deus, de fato, servos bons e fiéis. O servo, Senhor, que multiplica o talento, o servo que abençoa outras pessoas com seu talento. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos livra, Pai, de sermos considerados ou vistos como servo infiel, como servo inútil, como servo incapaz. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. O talento que já está sobre nós, nos ajuda a executá-lo com excelência. Nos ajuda a administrar ele com excelência, a multiplicá-lo com excelência. Para que venha outros talentos, para que venha mais talentos, para que venha mais bênçãos do Senhor sobre nós. Diga comigo, Senhor, me ajuda a ser um servo bom e fiel e a multiplicar cada talento, cada bênção que o Senhor já tem derramado sobre a minha vida, para que venha muito mais, em nome de Jesus. Amém? Libere um lindo aplauso ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Uma palavra que vem para sacudir cada um de nós. Todos nós somos talentosos. Cada um na sua área, cada um na sua posição. Enquanto um recebe o talento para tocar uma guitarra como essa, o outro recebe um talento para gerir uma empresa, para ser um reitor de uma faculdade, para ser um pai, uma mãe, um líder de célula, como foi falado. Cada um recebe um talento. Mas o Senhor não só tem um talento, irmãos. A parábola diz que o Senhor deu 1, deu 2 e deu 5. Será se o Senhor só tem 5? Ele tem talentos de sobra para derramar sobre nós. E sabe de uma coisa? Eu observando um pouco mais de perto, Mateus 25, 29. Eu lembrei de uma frase que algumas pessoas dizem de vez em quando. Provavelmente você já ouviu essa frase que diz: as águas só correm para o mar. Quem já ouviu isso?
as águas só correm para o mar. Quando é que alguém diz essa frase? Quando ela vê alguém que tem posses, adquirindo mais posses ainda. Alguém olha e diz assim, rapaz, as águas só correm para o mar. E sabia que isso é bíblico? Está em Mateus 25, 29. Quando o texto diz que quem não multiplica ou não desenvolve um talento ou uma bênção que Deus entrega, o dono do talento tira esse talento de quem não trabalha ele e entrega para quem multiplica. E entrega para quem desenvolve. E entrega para quem executa. E entrega para quem se mexe.